Qual a multa de Caio Jorge no Cruzeiro? Haverá uma redução da multa rescisória do atacante a partir de janeiro de 2027. É verdade que o Cruzeiro vai reduzir o valor da multa rescisória para 30 milhões de euros? Eu vou falar sobre isso. Como serão pagos os bônus de Gerson? O Cruzeiro tem que pagar até 4 milhões de euros em bônus para o Zenit da Rússia. Como eles serão pagos nesse contrato? Eu também vou falar sobre isso. Com a contratação de Gerson, o Cruzeiro não terá novos reforços. Na janela de transferências, é fim de janela de transferências de fato para o Cruzeiro, como disse Pedro Lourenço e Pedro Júnior. Eu vou também falar sobre esse assunto. E aí, pelo lado do Atlético, o Hulk fica ou vai embora? Qual é a situação do ídolo atleticano? Ele permanecerá no clube ou deixará a cidade do Galo? Também vou falar sobre esse assunto. Pelo lado do Atlético ainda, 3 reforços. Lucas Assad, Ângelo Preciado e Vitor Hugo chegam à cidade do Galo em 2026. Eu vou falar sobre cada um deles. Bom, antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, jornalista esportivo há 15 anos, estou na TV Band Minas com o Donos da Bola, estou na Rádio Band News com Band News na área e você pode me acompanhar também aqui no canal do Thiago Fernandes. Vamos lá, vamos começar falando sobre essa situação do Caio Jorge, essa multa rescisória do Caio Jorge. Como ficará a multa rescisória de Caio Jorge no Cruzeiro em 2027? Caio Jorge renovou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2030. O jogador permanece na Toca da Raposa 2 até o fim de 2030. Mas como será essa multa rescisória do Caio Jorge no Clube Mineiro? Bom, deixa eu trazer para vocês os detalhes. A multa é de 50 milhões de euros na atual temporada. Estamos falando em 312 milhões e meio de reais, 50 milhões de euros. E na tarde de ontem, o Vene Casagrande trouxe que a multa cairia para 30 milhões de euros, 188 milhões de reais a partir de janeiro de 2027. Eu mandei mensagem para 4 pessoas que estão ativamente no departamento de futebol no Cruzeiro. Todas elas muito importantes. Uma dessas pessoas me respondeu e me disse que não é verdade, que a multa rescisória do Caio Jorge permanece em 50 milhões de euros a partir da próxima temporada. Ou seja, ela será 50 milhões de euros agora em 2026 e será mantida em 50 milhões de euros em janeiro de 2027. Não há qualquer modificação na multa do Caio Jorge daqui até o fim do vínculo em dezembro de 2030. Então, o Caio Jorge permanece com uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Ela não será reduzida, não cairá para 30 milhões de euros em janeiro de 2027. Caio Jorge mantém a multa rescisória em 50 milhões de euros. E detalhe, essa é a multa para o exterior. A multa para o futebol brasileiro é 2.000 vezes o valor do salário do atleta na CLT. Então, Caio Jorge, meus amigos, esqueça qualquer possibilidade de redução na multa rescisória do jogador. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2030 e não existe qualquer possibilidade de saída do Caio Jorge para a equipe do Flamengo. Bom, deixa eu falar agora sobre o Gerson, contratado pelo Cruzeiro por 26 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Jogador que assina contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2029, ou seja, 4 temporadas de contrato do Gerson. Então, eu quero explicar para você como o Cruzeiro pode pagar esses 4 milhões de euros, que são 25 milhões de reais na cotação atual, como bônus. O Cruzeiro vai pagar a cada título considerado relevante, ou seja, exceto o Campeonato Mineiro, a cada título conquistado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro vai pagar R$500 mil de euros ao Zenit. E aí, a cada título que o Gerson estiver no elenco do Cruzeiro. E aí, esse limite acontece durante essas 4 temporadas do Cruzeiro. Ou seja, nós estamos falando que nessas 4 temporadas, se o Cruzeiro conquistar 8 títulos relevantes, o Cruzeiro tem que pagar R$500 mil de euros ao Zenit da Rússia. R$500 mil de euros na cotação atual hoje, 3 milhões de reais. Então, situação muito tranquila para o Cruzeiro, né? Cada título relevante, o Cruzeiro paga 500 mil euros ao Zenit da Rússia. E aí, esse valor pago ao Zenit da Rússia
acontece a cada título relevante que o Cruzeiro tiver com o Gerson no elenco. E esse limite é até o fim do atual contrato de Gerson em dezembro de 2029. Bom, essa é a situação envolvendo os bônus de Gerson. Gerson contratado pelo Cruzeiro, já está em Belo Horizonte, já fez exames médicos, agora aguarda a documentação chegar da Rússia para que ele seja anunciado e confirmado como novo reforço do Clube Mineiro. Bom, vamos para a situação do Cruzeiro na janela de transferências. O Cruzeiro, de fato, não vai contratar nenhum jogador mais. Para a zaga, eu já trouxe aqui para vocês que não. O Cruzeiro não vai contratar mais zagueiros pensando em 2026. O Cruzeiro cogitou a contratação de Vitão, consultou o Joaquim, cogitou o Nino, cogitou o Adrielson, mas nesse momento a diretoria do Cruzeiro descarta qualquer possibilidade de contratar um zagueiro. O Jonathan Jesus fica no clube, então o zagueiro não chegará à Toca da Raposa 2. No entanto, o Cruzeiro quer um meio-campista que seja reserva de Matheus Pereira e quer mais um ponta de qualidade. Já que o Cruzeiro tem hoje o Kenny Arroio, tem o Sinisterra, tem o Marquinhos que estava lesionado, tem ali o Christian que joga nessa posição. O Cruzeiro quer mais um ponta de qualidade pensando na atual temporada. E aí a diretoria vai ao mercado de fato buscar esse ponto. Só não está definido qual será esse ponto, mas o Cruzeiro quer a contratação de mais um jogador que atue pelos lados do gramado. Então, é isso. O Cruzeiro quer mais um reserva para Matheus Pereira e quer também um ponta. O Cruzeiro deve buscar pelo menos mais 2 reforços no mercado da bola, mas a diretoria cruzeirense vai adotar um discurso de que o mercado está encerrado, mesmo que o Cruzeiro tenha contratado apenas poucos jogadores, Neisser Real, Matheus Cunha, o Chico da Costa e agora o Gerson. O Cruzeiro contratou poucos jogadores, mas a diretoria do Cruzeiro vai adotar um discurso de que não vai contratar mais atletas, mas o Cruzeiro ainda pode buscar alguns nomes no mercado da bola. Um reserva para o Matheus Pereira e também um jogador que atue pelos lados do campo no setor ofensivo. Pelo lado do Atlético, o Hulk fica ou não fica? Bom, a advogada do Hulk, a Marisa Alígia Ramos, disse ao Guilherme Souza, nosso produtor lá no Band News na área, que o Hulk permanecerá no Atlético até a final de 2026. No entanto, a situação ainda não está definida. Ontem eu conversei com uma importante pessoa da diretoria do Atlético que me garante que nesse momento ainda está acontecendo as conversas entre Rafael Menin e Mário Bittencourt para uma possível saída do Hulk para o Fluminense. Não está descartada essa transferência do Hulk para o Fluminense. O São Paulo ele não tem o Hulk ali como protagonista nos planos dele para a atual temporada. Mas, se o Hulk ficar, ele será utilizado normalmente pelo treinador cruzeirense. O ponto é, hoje a diretoria do Cruzeiro, a diretoria do Atlético, aliás, desculpa, ela é muito cautelosa em relação à situação do Hulk. É possível que ele deixe o clube. Não está descartada uma saída do Hulk pensando em 2026, embora a advogada do jogador garanta a permanência até o fim da atual temporada. Eu, particularmente, acho que não tem mais clima para o Hulk. Para mim, ele desrespeita o São Paulo quando ele dá aquela entrevista para o Breno Galante lá em Fortaleza, depois de um jogo contra o Fortaleza no Castelão. Para mim, ele desrespeita o Paulo Brax quando ele desmente o diretor executivo de futebol do Atlético, dizendo que ninguém queria a aposentadoria dele. Ele vai e diz que o Atlético queria claramente a aposentadoria dele. Para mim, ele também desrespeita o Paulo Brax quando ele diz que, quando o Paulo Brax diz que o Atlético ofereceu um contrato a ele até dezembro de 2027, o Hulk diz que não, que o Atlético não ofereceu, que era só manutenção do atual contrato. Então, assim, para mim, há uma série de desrespeitos do Hulk com pessoas que estão superiores a ele no organograma do Atlético. E aí, meus amigos, para mim não tem menor clima para ele ficar, isso é só a minha opinião. Vejamos o que acontece com o futuro do Hulk em relação ao Atlético. Ainda falando sobre o Atlético acertou a contratação de Ângelo Preciado. O Galo vai desembolsar 4 milhões de euros pelo lateral direito equatoriano que pertence ao Sparta Praga, da República Tcheca. Ele tinha contrato com o Sparta Praga até dezembro de 2027 e o jogador de 27 anos que defende a seleção equatoriana pode chegar à cidade do Galo nos próximos dias. O Atlético já tem tudo certo para contratar o atleta, 4 milhões de euros, 25 milhões de reais pela contratação do jogador, que disputou 23 partidas na atual temporada, com um gol marcado e 7 assistências, 1.585 minutos em campo. É um jogador que conta com o aval do técnico Jorge Sampaoli para defender as cores do clube. Então, Ângelo Preciado é o novo reforço do Atlético por 4 milhões de euros. O Atlético também acertou a contratação de Vitor Hugo, jogador que pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Santos por 2 milhões e 200 mil dólares. Vitor Hugo, de 21 anos, é um pedido do técnico Jorge Sampaoli, eles trabalharam juntos no Flamengo. Vitor Hugo disputou mais de 40 partidas com o Sampaoli quando eles estiveram juntos no Flamengo e o Galo vai pagar 2 milhões e 200 mil dólares, 11 milhões e 820 mil reais pela contratação em definitivo do atleta. Então, Vitor Hugo chega ao Atlético por
11 milhões de reais, 11 milhões e 820 mil reais. Então tá aí, Vitor Hugo, novo reforço do Atlético. Agora trazer a informação que o torcedor atleticano tanto quer escutar. Lucas Assad, o meio atacante de 22 anos que pertence à Universidade de Chile. Na temporada 2025, 29 partidas, 10 gols marcados, 6 assistências. O jogador tem contrato até dezembro de 2026 com a Laú. Proposta do Atlético, 4 milhões de dólares, 21 milhões e meio de reais. Esta é a proposta do Atlético pela contratação do Lucas Assad. A Laú quer 5 milhões de dólares. Só para que vocês entendam, 5 milhões de dólares, 26 milhões e 860 mil reais. Então, existe uma diferença ali de pouco mais de 5 milhões de reais, 5 milhões e 370 mil reais é a diferença entre a proposta do Atlético e o que pede a Laú. O Lucas Assad já deu sinal positivo, ele quer jogar no Atlético em 2026. Agora resta ao Atlético chegar a um acordo com a Laú. As partes estão discutindo, o Atlético entende que é possível avançar e contratar o jogador e o Lucas Assad pode sim se tornar reforço do Atlético. O Atlético já avançou bastante nessa negociação. Tem o sinal positivo do jogador. Chegou uma proposta próxima do que pede a Laú. O Atlético agora tenta a contratação de Lucas Assad nos próximos dias. Meio-campista de 22 anos é um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Tem sido convocado para a seleção chilena, 6 jogos pela seleção principal, 15 jogos por seleções de base, com 5 gols marcados. Então é isso aí. Lucas Assad pode se tornar o novo reforço do Atlético. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos e não se esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo. Sempre muito importante para que você seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Um beijo para vocês e até amanhã.